Você sabe que informação é nossa grande aliada. E hoje, Dr. José Flávio Torezan, que é cirurgião bucomaxilofacial, está com a gente. Vamos falar sobre dente do siso. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Olha, muito bem. Agora, tem muita gente que reclama de muitas dores durante o nascimento dos dentes do siso. De fato, eles são dentes que causam uma dor maior ou não? Não. É que durante o processo de nascimento desse dente, Kátia, ele rearranja algumas estruturas. Ele empurra o dente um pouquinho para o lado, ele vai romper na gengiva, ele vai nascer nessa gengiva e ele vai fazer alguns movimentos que vai causar dor para o paciente. Em geral, dos 18 aos 21 anos, quando ele nasce. Dizem que é o dente do juízo. Do juízo, justamente. E quem nunca teve os seus 4 dentes dos sisos que nasceram? Pois é, Kátia, pode acontecer do paciente não ter nenhum dente do siso, ou ter 2, ter 3, ou até ter mais. Mais de 4, 5, 6. A gente chama de extranumerário. O dente do siso ele é o terceiro molar. Então, o terceiro molar, às vezes, ele é acompanhado de dentes extranumerários. Mas pode acontecer da pessoa não ter. O que a gente vê é a pessoa não ter 2 dentes do siso ou nascer apenas com 1, tá? Mas existem pessoas que têm dente do siso e nunca fizeram uma radiografia, aquela panorâmica. Sei. Então, às vezes ele está dentro do osso e a pessoa não sabe. E a pessoa não sabe, né? Exatamente. Temos mitos e verdades sobre esse assunto? Vamos ver? Vamos começar por eles. Manda suas perguntas, qualquer dúvida, hein? Mesmo antes de nascer, o siso está sujeito a cáries? Não. Não, né? Não, isso é um mito. Você está lá por dentro? Na verdade, eu posso ter um dente do siso numa pessoa de 50 a 60 anos, que ele está dentro da gengiva, ele nunca nasceu, mas existe um caminho que liga o dente ao lado até ele. E quando você percebe, existe uma lesão de cárie dentro desse siso. Mas quando ele tem lá 50, 60, 70 anos, isso pode acontecer. Mas quer dizer, na verdade, essa cárie veio de um dente do lado que tinha uma veio passagem? Uma passagem de saliva e que leva bactérias para esse pertuito, um caminho, e que vai contaminar o esmalte desse dente. E acontece uma cárie ali. Mas aí a pessoa sente dor? Muita dor. Sente, né? Geralmente ela nem sabe que tinha o siso. E quando você faz uma radiografia, vai ver que ele está todo cariado. Puxa. Mas são pessoas com idade mais velhas um pouco. Cima, tá? Isso. Vamos ver mais uma. Não é preciso esperar os dentes nascerem para extraí-los. Exatamente, é verdade. Quanto mais jovem o paciente, melhor é o pós-operatório. Durante o período de até os 30 anos, é legal de se tirar esse dente. Depois disso, há algumas complicações, como esse dente, por exemplo, ele pode fusionar com o osso. A gente chama isso de anquilose, ele gruda com o osso. Tipo, ele calcifica? Isso, ele vira uma massa só. E para você tirar, você precisa cortar em volta bastante. Então, é um transoperatório durante a cirurgia mais difícil e o pós-operatório é muito mais chato. Tem dentistas, ortodontistas, que recomendam a extração do siso a partir dos 11, 12, 13 anos de idade. Nossa, tão novinho Criança, assim? Mais fácil. Muito mais fácil. Ele não é nem um dente calcificado, ele é um germe dentário. Então você tira, é como uma gelatina. Não tem prejuízos. E a criança, eu brinco que cicatriza como o Wolverine. É verdade. Sabe? Depois de poucos dias já nem parece ter nada, cicatriza na hora, é muito bacana. Então, mais indicado seria que se extraísse. Quanto mais jovem, assim, quanto mais jovem, melhor. Mesmo que ele não esteja presente na boca. Ah, que legal. Vamos ver mais um? Quem já extraiu um siso tem que tirar todos os outros. Seria o ideal, Kátia. Quando você tira um dente, por exemplo, o siso de cima e deixa o de baixo não tem antagonista. E ele tende a extruir. Ele vai subindo, Isso. Né? O de cima a mesma coisa. Você tira o de baixo, ele tende a descer. É como se ele procurasse o outro dente para ele ficar encaixado. Ele não tem mais contato, então o ligamento dele faz com que ele desça. Ou ele extrua, no caso do inferior. Mas pra gente hoje, o dente do siso não tem mais não o porquê, né? Quer dizer, um dente que lá atrás pode ser que tivesse uma função, mas eu só vou, olha, olhando nessa mandíbula, eu só vou ter uma preocupação em extrair o siso, em não extrair. Em manter o siso? Em manter o siso em pacientes que sejam grandes. Sabe, um cara alto, com uma estrutura óssea grande? Um maxilar muito maior. Aí você vê que cabe todos os dentes.
qual é a dica para ele? Se ele quiser manter, é só higienizar muito bem atrás dele. É, porque no fundo, e normalmente ele fica muito colado aqui, né? Muito, muito próximo da gengiva. Então, nas pessoas que têm um maxilar grande, ele cabe muito bem. Pessoas que têm maxilar pequeno, quanto antes você extrair, melhor. Agora, aqueles higienizadores com pressão de água, aquilo é bom também? Ele é bom. O problema é que quando você joga água aqui, você pode, num aspecto que está inflamadinho, você pode jogar água sob pressão e fazer uma infecção com aquilo. Acaba sangrando, né? Acaba jogando água e bactérias lá para dentro. Então, ao invés de ser benéfico, é maléfico. É maléfico. Exatamente. Quer dizer, você meio que faz um tobogã de bactéria para dentro do dente. É por aí, por aí. Quer dizer, elas iam devagarzinho, você já manda tudo de uma vez. Exatamente. Né? Vamos ver mais um? Vamos. O siso é um dente mais difícil de extrair do que os outros. Na mão do clínico Ele é um dente que, até pela posição dele, é muito mais próximo da língua. Claro que eu tenho superior e inferior, mas é um dente com maior dificuldade técnica, porque geralmente ele está infeccionado, ele tem um pós-operatório ruim. Na mão do dentista clínico, sendo que ele tem uma habilidade, ele vai ser mais difícil de extrair do que os outros. Mas na mão do cirurgião, ele é tão fácil quanto o outro. Quer dizer, tem que buscar um profissional que é especializado. Exatamente. Eu, quando tirei um siso, só nasceu um. E talvez você tenha lá, né? Não, eu tirei, não tinha. Eu fiz a panorâmica, não tinha. Eu tirei um, e aí um foi fácil, depois eu tirei o outro, que teve que cortar em vários pedacinhos para tirar. Sim. Quer dizer, é um complicante, se a gente vê desnecessário, se aos 11 anos tira, né? Na mão do cirurgião... não, pra mim não teve problema depois. É muito rápido. Pro leigo, você fala assim, nossa, vai ter que cortar em vários pedaços, que trabalho, né? Parece que mas parece não é. Parece outro mundo, não né? Não é. A aplicação da técnica, e ele faz isso com maestria, porque ele está treinado para isso. Sabe, né? Sim, Cada um no seu quadrado, Cada né? um no seu quadrado, exatamente. Temos mais um não, né? A próxima pergunta. Então eu volto para a gente tirar algumas dúvidas. Olha, voltando aqui com o Dr. José Flávio Torezan, deixa eu pedir para os meninos colocarem uma imagem para a gente, porque muitas vezes a gente fala assim, mas tem dente do siso que nasce do jeito errado. A gente tem aqui várias formas, né, desse nascimento. Aqui, nessa primeira, que é a inclusão angular... essas nomenclaturas é mais para o dentista que está acostumado, né? Quando ele nasce dessa forma, que nem eu disse para você, Kátia, até os 30 anos não tem problema. Não tem problema. Ele pode nascer de ponta cabeça, virado de um lado para o outro, não há problema para tirar. Depois o pós-operatório é que se torna mais chato. Complicado, né? A gente vê esses quadros assim, como esse, né? Quando ele está bem deitado, o que acontece? Ao longo dos anos, não forma osso ali. Então, ele vai prejudicar não só o paciente naquela região, como o dente ao lado. Dente, né? Exatamente. Por isso que é importante a retirada. Exatamente. Né? Quanto antes, pelo que você disse, melhor. Exatamente. Se você tem filhos pequenos, chegou aos 11 anos, então converse com o médico. A partir de 11, 12 anos, ele já pode ter avaliação do especialista em aparelho, que é o ortodontista, e ele pode, talvez, indicar para ser extraído esses 4 sisos numa sessão só, por um especialista em cirurgia. Por isso que é bom falar com o dentista do seu filho, da família, nessa época, para decidir junto. Sim, né? sim. Esperar passar para quê? Verdade. Não tem porquê. Verdade. Vamos a algumas dúvidas que surgiram. A Lilian diz o seguinte, minha filha tem 19 anos e vai retirar os 2 dentes do siso superiores. Quais são os cuidados após a cirurgia? Após a cirurgia, para dente do siso superior, Kátia, quase não tem pós-operatório. Dente do siso inferior é muito chato de pós-operatório. Superior quase não tem. Então eu diria para ela ficar tranquila, só fazer gelo no pós-operatório no período de 2 dias. Então a cada 3 horas coloca um pacotinho de gelo de cada lado por 10 minutos a cada 3 horas nos 2 primeiros dias. Agora, mais nada. O limiar de dor de cada pessoa é diferente também, né? Cada corpo reage de um jeito diferente. Pois é, mas né? os sisos superiores, eles recuperam muito rápido. Mas por exemplo, o inferior, eu tirei de baixo, mas também não doeu tanto. Então você é exceção. Não é que dói, é que o pós-operatório é pior do que o de cima. Mas às vezes tem gente que tem mais sensibilidade, reage menos fácil à dor. E tem gente que já reage mais fácil, né? Também. Né? Quer dizer, mas o superior, então, é mais fácil que o inferior. Muito mais fácil. Vamos ver mais um? A Rebeca, tomar sorvete
e realizar compressas de gelo pode ser recomendados para quem extraiu os dentes. Tenho 32 anos e só agora consegui tirá-los, porém estou muito inchada e sinto muitas dores. Ó. Então, sorvete ele é bom no primeiro e segundo dia. Depois não há necessidade. Aí já pode introduzir alimentos mais quentes, não pelando, né? Mas assim, mornos para um pouquinho mais quente não tem problema. Agora, que nem a Rebeca está comentando, que extraiu os dentes após 32 anos, ela está muito inchada. Se ela tirou os dentes de baixo, aí ela não comentou, eles realmente ficam inchados. Tem um pós-operatório muito chato, os dentes inferiores. Então, o inchaço é esperado para 3 a 5 dias, depois começa a regredir. Se continua inchado, algum problema tem. Agora, aqueles bochechos com água morna e sal, que as nossas avós diziam, são ótimos. Espetacular a partir do segundo dia. Porque eles ajudam também a tirar o sangue, O sal ajuda a drenar qualquer fluido que esteja acumulando. E a água morna estimula a vascularização. Então, quando eu coloco calor, você pode ver que num banho quente você sai ruborizada, né? Vermelhinha. Então, dilata os vasos e faz chegar mais sangue, que vai cicatrizar. Então, pode fazer, mas não com muita força, né? Não. É só manter a água morna e um pouquinho de sal na boca. Tá. Vamos ver mais uma? Paula, tenho 24 anos. Meus 2 dentes do siso inferiores já nasceram. Porém, os de cima só estão aparecendo, mas não nasceram completamente. Isso é indicativo que terei que me submeter a uma cirurgia para retirá-los? Olha, Paula, se você tiver, que nem eu falei, se você tiver espaço na arcada, seria legal você deixar. Agora, de repente, você fazendo uma radiografia panorâmica e tendo a avaliação do seu dentista, ele pode recomendar ou não seu dente. Na grande maioria das vezes, 90% dos casos que a gente vê, Kátia, tem que tirar. Tem que tirar mesmo. Um dia ele vai causar problema. Nós não temos mais espaço na arcada. Não tem mais função. Não tem mais função. A nossa dieta foi evoluindo ao longo dos anos para mais pastosa, mais uma comida mais fácil. Então, o que acontece? Não tem desenvolvimento do maxilar para ele caber. Quem sabe as nossas próximas gerações nem tem mais o aparecimento dentro do siso. Acho que vai demorar muito. Eu acho que vai demorar muito. Uns 3 mil anos. Mas quer dizer, tem que tirar. Tem que tirar. Eu sempre recomendo. É um dente que não vai fazer falta. E vai atrapalhar. E não é porque eu sou especialista em cirurgia que eu recomendo. Mas o que eu vejo, pessoas que resolveram deixar, 10 anos depois voltaram com o dente ao lado cariado e o siso com problema. Agora, porque não limpa. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, doutor José. O senhor é especialista em cirurgia e um especialista em cirurgia sempre tenta evitar uma cirurgia. Quando se fala que a cirurgia é necessária, é porque é. É necessária. Porque, gente, tem gente que fala assim, mas será? Depois, daqui 20 anos tem uma complicação e aí a gente com mais idade é muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas eu deixo bem claro para os pacientes. Eu dou a indicação, mas eu não tento operar o paciente. Não. Claro, o paciente vai com a indicação, ele pode voltar daqui 10 anos. Mas ele sabia. Faz suas escolhas. Exatamente, cada um faz suas escolhas. E aí, gente, não vamos esquecer, quando a gente vai ficando mais velho, outras complicações de saúde inevitavelmente vão surgindo. Então, diabetes, hipertensão e outras coisas que podem dificultar depois essa cicatrização. Então, se é um dente que não tem por que a gente tê-lo, por que não tirá-lo antes com menos sofrimento? É que a máxima é assim, né? Se não está incomodando, por que eu vou mexer? Mas quando incomoda tanto, é melhor tirar antes de estar incomodando. Incomoda no Natal, no Ano Novo, em viagem, né? Parece que eles escolhem a data para incomodar bastante, né? É verdade. Vou passar os contatos do Dr. José Flávio Torezanca, cirurgião bucomaxilofacial. Qualquer sugestão que você tenha para a gente, pode enviar. O site é o www.ortognática Torezan, tudo junto, Ortognática Torezan, tudo junto. O Torezan, gente, é com N no final, tá? .com.br. Pode entrar lá e tem umas matérias bem legais para você entender um pouco mais sobre saúde bucal. Lembrar, é para ir no dentista só quando a gente tem dor? Não. É para ir no médico sempre. Dentista é médico. Sim. Parece que a gente quer fragmentar o corpo e não dá para esperar. E a porta de entrada do corpo da gente, né? Tem que ser bem cuidado. Bem-vindo sempre. Obrigado pela participação. Viu? Eu é que agradeço. Obrigado.